Bom dia novamente. Após a suspensão dos trabalhos, voltamos às 10h15 e vamos deliberar uma nova situação. Pedimos uma visita à delegacia, ao delegado Herrera, que conduz o inquérito. A secretária Giovana entrou em contato e ele, sim, disse que pode receber a comissão às 14 horas lá, presencial. Então, já vou deliberar com os demais membros, se isso... todos na concordância, estaremos lá às 14 horas na delegacia. Vocês querem se manifestar pelo microfone para deixar registrado? Presidente, eu acho bastante adequado, né? Até explicando, muita gente perguntando o motivo da interrupção. Penso que os fatos ocorridos aqui na manhã são bastante graves, dado o desrespeito com essa comissão especial de inquérito e dada a narrativa aqui de que, apesar de alguns estarem literalmente brincando com a gravidade do assunto, nós não estamos. E, como nós fizemos aqui a nossa avaliação ao início desta reunião na manhã de hoje, vários crimes estão permanecendo no tempo, portanto, esses atos podem sofrer consequências bastante severas. E aí, o encaminhamento nesta reunião que fizemos aí durante a suspensão e o contato com o doutor Herrera é extremamente importante para que a gente possa dar encaminhamento, inclusive em consequências que podem ter efeito na vida civil ou penal. Então, às 14 horas, bastante adequado, e nós estaremos lá com o doutor Herrera. Aproveito já para pedir que Vossa Excelência possa formular à doutora Letícia, nossa procuradora, questionamento formal, não só para este caso de hoje, mas para os próximos 60 dias que nós ainda temos de trabalhos, que cada dia vai mostrando um fato novo, a capacidade legal para que a Comissão Especial de Inquérito possa usar do instrumento da condução coercitiva, caso seja necessário, para que ela possa produzir parecer nesse sentido, porque, em considerando, como é o caso, a minha visão, apto a comissão para essa medida, em outros casos, esse instrumento pode se tornar um instrumento muito válido para garantir que ninguém impeça, nem brinque com a importância e a estratégia de uma comissão especial de inquérito do Poder Legislativo de Bauru. Então, peço que o senhor possa formular, a nossa secretária peticionar, assim como foi no caso do mandado de segurança, a nossa procuradora, para que ela manifeste em parecer as perspectivas de utilização da condução coercitiva doravante por esta comissão. Deferido, se a procuradora quer fazer alguma manifestação, passa para ela o microfone. Não, ela quer fazer por escrito, vai dar parecer. Pode deixar lá, só para quem está acompanhando, tecnicamente não vai entender o que nós estamos dizendo aqui. Eu solicito que seja por escrito, como da outra vez. Sim. Combinado, Giovana? Vereador Júlio, concorda às 14 horas? Como nós fizemos lá no Ministério Público, uma reunião? Bom dia a todos. Sim, senhor presidente, às 14 horas estaremos lá. O vereador Márcio? Sim, concordo, com certeza estarei presente e cada vez mais fortalecendo a nossa comissão. Vereador Edson Miguel? Sim, concordo, estarei presente. Vereador Arnaldo? Sim, e gostaria de afirmar aqui que essa ação hoje foi lamentável. Foi lamentável. Vereador Sandro? Diante dos fatos colocados, eu gostaria de dar prosseguimento aos trabalhos, mas a gente acompanha a comissão. Não sei se doutor Clemente, como consultivo aí, o senhor quer falar alguma coisa para dar sequência? Então, dando sequência, vamos para a oitiva, dando sequência aqui. Ao servidor, eu peço que, deixa eu pegar a sequência, o senhor Marcos Antônio Resta Cury possa comparecer aqui na mesa, ele está presente? Corregedor da Indurb, já agradecer, viu, a presença, e vou pedir para o Marcos que possa se identificar. Presidente, pela ordem. Sim. Eu vou pedir que não só o Marcos Antônio Resta Cury, mas os demais que serão ouvidos hoje, em todas as apresentações que fizerem, não mencione seus CPFs.
Por quê? Eu explico. Os vídeos têm sido boicotados, suprimidos ou cancelados pelo YouTube, supostamente em razão de dados pessoais que passam a constar no vídeo, quando os depoentes aqui nas oitivas têm mencionado o CPF e RG. Então, eu acho que, como não há dúvida sobre a identificação, ou se a comissão assim entender, que todo servidor que chegar e for fazer a oitiva, que apresente o seu CPF para o presidente da comissão e que apenas decline o seu nome e o seu cargo, de forma a não sofrermos qualquer tipo de sanção pela plataforma. Exatamente. Eu já ia concluir esse questionamento, que chegou até a presidência, pela procuradora e pela secretária, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se o senhor quiser caminhar aqui e entregar para a secretária, ela faz as anotações devidas. Então, peço, já que o senhor possa se apresentar e o cargo que o senhor exerce na Endurb, por favor. Tem um microfone móvel que estava aqui, acho que o Rubens foi, eu vou passar o meu aqui para adiantar. Acho que dá. Márcio, por favor. Por favor, fique à vontade, se apresenta e nós já vamos começar a oitiva. Por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, membros da comissão. Bom dia, doutor Clemente. Meu nome é Marco Antônio Restacuri e sou o chefe da Corregedoria Geral da Endurb. Estou à disposição. Você concorda em dizer a verdade, por favor? Sim. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui da minha direita, o vereador Sandro, se quiser começar, e assim Arnaldo, e assim por diante, chegando aqui democraticamente. Eu estou analisando, vou analisar o depoente e no final eu faço minhas perguntas. Então, o próximo vereador que quiserem já utilizar aí as perguntas, fiquem à vontade. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber do senhor em que hora, como e quem foi que levou esse caso até o senhor. Como ele chegou, exatamente. Nós recebemos um e-mail no e-mail oficial da Corregedoria Geral da Endurb, com cópia para a presidência. E imediatamente eu pedi a abertura do processo, né, porque o e-mail principal veio para a Corregedoria. Mas a presidência também recebeu a cópia e estava ciente. Tá. E no teor já falava os nomes das pessoas envolvidas? Não, só falava do fato, né, da venda de luminárias e telhas do terminal rodoviário. Se identificava como servidora pública municipal. E o e-mail veio acompanhado, veio anexo 2 fotos, mas que constavam luminárias, né, suportes luminárias ali nas fotos. E aí, a partir disso, como chegou, como que o senhor fez a chamada dessas pessoas? Como o senhor identificou quem que deveria ser chamado? Bom, de início a gente abre a sindicância oficialmente por portaria, né, assinada pela presidente da Endurb. Na Endurb não tem corregedor geral, né? Então recai sobre a presidente a determinação de abertura de sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Feita a abertura, aí eu posso agir, né? Eu começo fazendo uma apuração preliminar e fui até o local, né, convidar o representante para ser ouvido. E ali você já tem algumas informações da pessoa. Eu convidei e ele foi ouvido em audiência, né, como ele disse à comissão, né, na data de ontem. E aí, daí vem os nomes dos servidores, né, dos empregados públicos que estão envolvidos aí no problema. Eu só queria saber quem foi o primeiro a ser chamado. O representante legal da Sucatas Twin. Passando essa fase, quem que o senhor chamou? Levi Momesso. Tá ok. Obrigado. Você já fez minhas perguntas. Muito bom dia. Bom dia. O vereador Arnaldo já fez aqui algumas perguntas que eu estaria fazendo, né?
Assim que o senhor recebeu as denúncias e as medidas que foram tomadas, o senhor acabou de dizer que foi imediatamente, né, já entrou em contato, qual a resposta teve, no caso da presidência, ou dos envolvidos no caso? A presidência, eu chego com a portaria pronta. A portaria é confeccionada dentro da corregedoria. A numeração da portaria, a sequência é toda controlada pelos integrantes da Corregedoria Geral da Endurbe. E ela assina, né? Com a assinatura dela, e geralmente é no mesmo dia que ela é confeccionada, eu já começo as providências iniciais. Como presidente, recebe, né? Faço a ata de recebimento e depois a primeira decisão é do presidente. Nomeio o secretário, né? Geralmente é quem está comigo ali na comissão. Se precisar de um secretário à parte, eu posso nomear também. E aí eu dou andamento. A primeira decisão minha foi a oitiva do dono da Sucatas. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia. Aproveitando a pergunta do vereador Arnaldo, qual foi a data do e-mail da denúncia? A data da portaria é 8 de dezembro. Provavelmente foi nesse dia, no dia anterior. Eu já abri imediatamente, mas a data da portaria, essa eu me recordo, 8 de dezembro. 8 de dezembro. E eu gostaria de saber do senhor qual o motivo, se houve pedido da presidência, alguém da Endurbe ou de outros, a não disponibilidade dos documentos que já haviam na corregedoria a esta comissão. Quando é feito um pedido externo para concessão de cópia de sindicância, é formalizado um processo e vem imediatamente para mim. Eu que emito o parecer, né? Geralmente é o presidente da comissão ou o chefe da corregedoria. E esse parecer eu já fiz algumas vezes, né? Já negando até, momentaneamente, até o término da apuração. Então, já é um parecer que a gente segue esse entendimento já faz algum tempo. E eu não recebi nenhum tipo de orientação ou de pressão de quem quer que seja da diretoria, de ninguém. Nenhum dos envolvidos, nada. Bom dia, senhor Marcos. Bom dia. Qual que é a função do senhor e a atitude do senhor em relação à denúncia quando é recebida e ao denunciado? Quando o senhor tem esse contato com o denunciado, qual que é o seu posicionamento ali? Qual que é a sua postura diante do denunciado quando ele quer tirar alguma dúvida ou quando quer conversar com o senhor a respeito da denúncia que chegou? Como que funciona? Qual que é a função do senhor, primeiro, para a gente saber? Tá, a primeira função do chefe da corregedoria é toda a denúncia que vem, apuração interna ou externa, passa por mim, né? Eu faço a avaliação técnica se vai ser aberta a sindicância ou se vai ser aberto um processo administrativo disciplinar. Porque se já tem materialidade suficiente, você vai direto para o processo administrativo disciplinar. Ali a minha função, quando eu recebi essa denúncia, era imediatamente abrir a sindicância, porque no corpo dela já vem escrito denúncia anônima. Então, eu já sabia que eu não ia poder convocar essa pessoa para vir depor, porque provavelmente esse e-mail não retornaria. Então, eu abro e eu não tenho contato, é muito difícil ter contato com os denunciados. No início, eu não sabia quem era o envolvido. A partir da oitiva do Wagner, aí você tem aí o nome dos envolvidos. E sobre o processo, eu não falo, nem com a presidente, que é a autoridade instauradora, né? E nem, principalmente, com os envolvidos. E a gente não costuma ouvir em sindicância o investigado, porque eu não posso exigir dele o compromisso com a verdade, né? Então, eu procuro fazer a apuração, buscando ali os indícios de materialidade, se realmente se confirma a denúncia ou não, sem pedir a cooperação do investigado. Mas eu posso pedir documentos para ele, caso ele os tenha. Do dia que o senhor tomou conhecimento dessa denúncia até hoje, o senhor teve contato com algum dos denunciados? A gente tem um contato normal dos outros trabalhos, né? Eles são... Não, digo relacionado ao processo. Não. Alguns assuntos relacionados ao processo. Orientou algum denunciado? Não, isso eu não posso nem fazer, né? Estou em apuração, isso é sigiloso. O denunciado orientar sobre o processo, não.
Não teve orientação nenhuma? Não, orientar não. Ok, depois a gente dá continuidade, então. Obrigado por enquanto. À disposição. Marcos, você chegou, ou o seu cargo a hora que você já estava na decorrência do inquérito, você chegou a pedir afastamento, sugeriu o afastamento de algum dos denunciados? Sim, eu sugeri. E a decisão do afastamento é sua ou da presidência? Não, minha, da presidência. A gente sugere, né, fala dos elementos, por que está pedindo, e sempre é a presidente que decide. Você pode falar quais você pediu o afastamento? Eu prefiro não falar o nome. Posso até falar o motivo. Qual o motivo? Uma pessoa só. Só uma pessoa só? E você solicitou? Solicitei. Tá. E foi? Foi deferido. E depois indeferido? Aí depois, em conversa, a pessoa ela nunca é notificada pela corregedoria, tá, gente? A pessoa é notificada pela gerência administrativa de recursos humanos. No ato da convocação dele na gerência, o gerente me chamou e falou, olha, ele quer saber o motivo, ele não está entendendo o que está escrito aqui. Realmente tem termos técnicos ali, né? Do motivo do afastamento, artigo 95 do ato normativo. E eu fui até lá na gerência para explicar. Nisso ele me contou por que estava lá. E seguindo a orientação do superior e tal. E o superior, depois, eu e o gerente administrativo, ouvimos em apartado o superior, né? E ele me disse que tinha conversado pediu orientação para o controlador interno, e o controlador interno disse a ele que o correto é que esse dinheiro que sobrou fosse depositado na conta da Endurb. Então, esse empregado estava lá para levantar esse valor e solicitar que fosse colocado na conta da Endurb. Dito isso, o superior me contou, eu pensei e falei, bom, ele tinha um motivo, foi determinado que ele estivesse lá e não estava ali até acreditei eu, que para atrapalhar a apuração. Porque geralmente a gente faz o afastamento, a gente pede o afastamento para que o empregado ele não fique na função ali atrapalhando ou coagindo testemunhas, apagando provas, entendeu? Nesse caso, ele é um pouco diferente. Eu não queria que ele fosse até lá. Então, eu pensei melhor e pensei, bom, ele estando aqui, trabalhando aqui, ele faz uso de carro rastreado, né? O carro que ele usa é rastreado. É mais fácil mantê-lo em serviço. Então, eu pedi, com esses argumentos, eu pedi todo fundamentado, consta no processo, tá? O meu pedido inicial, depois o pedido de revogação da medida. E também consta a minha sugestão, na pedido de revogação, que ele fosse notificado a não mais comparecer ou manter contato com os representantes da Sucatas Twin. Aproveitando, você já terminou o inquérito? Está em fase de relatório. Estou fazendo o relatório final. A previsão de término e entrega a essa comissão ainda essa semana? Não, perdão, na próxima semana? Na próxima semana. Tá. Dentro do inquérito, fora a venda dos materiais para o seu Twin, para a empresa, né? Houve a venda para terceiros ou funcionários da empresa? Eu prefiro não comentar até a emissão do relatório. Obrigado. Antes de hoje, vereador Estela, como que dando continuidade nas perguntas dos vereadores, eu já passo para você. Wagner, Wagner não, Marcos, bom dia. Bom dia, presidente. Ontem, na diligência que nós fizemos lá, o proprietário do estabelecimento mostrou um depoimento, né? Termo de depoimento. E eu não sei, eu não ouvi dos demais vereadores, você foi até Endurb? Ele foi até Endurb ou você foi até o estabelecimento dele? Ele foi até Endurb. E esse mandato de segurança que nós expedimos aqui, que foi deliberado, e esse conteúdo do que está, o que ele mostrou no papel, está nesse mandato de segurança? Dentro da sindicância? Sim. Sim, então era isso. Vereador Estela. Presidente, na verdade, eu tenho mais considerações a fazer do que perguntas. Eu faria apenas uma única indagação ao Marcos.
porque tenho discordância total em gênero, número e grau com a interpretação dada por ele no despacho enviado a esta casa. Mas mais discordância do que com o parecer que ele deu, a opinião que ele deu, eu tenho com a omissão da presidenta, porque não se deu ao cuidado de emitir o próprio parecer para negar documento legítimo a essa comissão especial de inquérito, limitando-se a anexar a manifestação do corregedor, que, para mim, não é decisão da empresa municipal. E discordo de vários dos procedimentos narrados aqui pelo corregedor, inclusive esta da revisão da sua decisão, que eu considero também bastante grave, inclusive porque o diálogo havido que ele narrou aqui, confirmado pelos que aqui já estiveram, confirma, antes mesmo de qualquer conclusão, a confissão de um crime contra o patrimônio público. De qualquer maneira, eu tenho a... Vereadora Estela, só um minutinho, que chegou uma informação importante. Pois não. Até a secretária. Eu vou pedir para o vereador Sandro Bussola ler, que é um comunicado do oficial aqui com a presidência e com a secretaria aqui da SEI, lá do proprietário do estabelecimento, por favor. A gente vai dar mas isso precisa interromper meio interrogatório para o cara que não veio mandar um e-mail para a comissão, presidente? Desculpa. Qual que é a surpresa? Ele está ali no corredor? Se ele não estiver ali no corredor, eu vou pedir que deixe para manifestar isso depois do meu questionamento. Ele está aí? Não? Então, por favor, presidente, eu peço a mudança desse encaminhamento, porque é absurdo interromper meus questionamentos para o cara ficar mandando bilhete aqui, né? Que não é festa junina para ficar mandando correio elegante. Né? Quem quisesse prestar esclarecimento estaria aqui às 9 horas da manhã. Como esse questionamento, só para que nós estamos aqui trabalhando com transparência, tudo tudo bem. Chegou um ofício aí depois que eu terminar e o relator lê. Então é isso, por isso que nós estamos dando publicidade. Beleza. Que foi manifestado. Pode dar continuidade, por favor. Na minha opinião, e eu já manifestei isso aqui, quando da presença aqui da presidenta, e essa é outra divergência que eu tenho com a comissão de sindicância e o corregedor, porque aqui na comissão especial de inquérito, e por isso eu não tenho nenhuma pergunta, já que também ele parece ter optado por permanecer em silêncio, então não tem razão nenhuma, e eu inclusive discordei, fui voto vencido na decisão de convocar o corregedor. Se ele tinha uma manifestação que eu considero equivocada do poder que a comissão tem de acesso ao trabalho feito, porque é um documento administrativo, o documento da sindicância. Outra discordância frontal que tenho com o Dr. Marcos Cury é que aqui a presidenta não é uma autoridade instauradora, aqui ela é uma autoridade investigada e está de cabo a rabo, desculpe o termo chulo, mas em alguns momentos a gente até perde a paciência. Para aqui, ela está sendo investigada, né? E acho que vários dos dados que têm sido trazidos, inclusive um colocado hoje pelo vereador Marcos, que também chegou para outros vereadores, irá fazer cair por terra as declarações dadas pela presidenta nesta comissão. Inclusive, ela já está reconvocada. Nós já deliberamos isso, haja contradições trazidas pela presidenta na sua primeira aparição aqui, onde ela disse que não sabe nada, não viu nada, só esqueceu de dizer que vai devolver os salários recebidos, porque uma presidenta que está à frente de uma empresa pública, não sabe de nada, não vê nada, mas 3 poltronas de R$2.000 caem na sua sala, como se fosse buquê de flores, não é? Um piso laminado é instalado e pago clandestinamente num Pix de trabalhador público para conta de um pedreiro, quando nós perdemos um pedreiro servidor que foi tirado do cemitério, que é a sua expertise, e ceifou sua vida porque colocaram o cara para subir em madeiramento com instrumentos absolutamente contra qualquer normativa, contra qualquer norma regulamentadora. Então, eu aproveito, inclusive, para mais uma vez manifestar o meu pesar e colocar aqui o nosso lamento para a família deste trabalhador. Mas, na nossa visão, externada aqui naquele momento, uma comissão especial de inquérito tem direito de requisitar cópia de sindicância administrativa em órgão público, sim, em todo o território nacional. Os poderes investigatórios das CPIs estão devidamente previstos no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, o que equipara suas atribuições aos das autoridades judiciais para fins de investigação. Isso inclui
a requisição de informações e documentos de qualquer natureza de órgãos públicos. A Lei 1579 de 52, alterada pela 13.367 de 2016, no seu artigo 2º, autoriza explicitamente as CPIs a determinar diligências necessárias, tomar depoimentos, ouvir indiciados e testemunhas, requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos. Uma sindicância administrativa é um procedimento interno de apuração em órgão público, portanto, classificado como documento administrativo. Portanto, se enquadra perfeitamente na categoria de informações e documentos que poderiam, sim, ser requisitados. A jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal já reforçou isso em seus posicionamentos. As CPIs podem requisitar documentos de órgãos públicos, inclusive os sigilosos, como bancários ou fiscais, quando fundamentado, comprometendo-se com seu sigilo, sem necessidade de autorização judicial prévia para documentos administrativos comuns. A recusa injustificada em fornecer os documentos pode caracterizar crime de responsabilidade ou obstrução à investigação. Eu entendo que essa ocorrência do crime aqui não se dá em relação ao Dr. Marcos. Ele colocou a visão dele, e no mundo jurídico a gente aprende logo no primeiro ano da faculdade que tudo tem dois lados. A decisão política e, portanto, criminosa foi da presidenta, que negou o documento sem se manifestar. Não enviou, omitiu-se. Ela teria que, a par da manifestação do corregedor, dizer, não concordo e vou enviar. Mas, seguramente, temendo as mentiras que estão sendo desnudadas aqui dia após dia, optou pelo silêncio e transferiu a responsabilidade para um parecer que é meramente opinativo. Penso que isso está superado, porque tenho convicção que lograremos êxito no mandato que a doutora Letícia fez, que foi autorizado pela Casa e que já está sendo providenciado e protocolizado hoje. Por tudo isso, a única pergunta que quero fazer ao doutor Marcos Cury é: qual ou quais as legislações que regem a apuração de condutas infracionais dos funcionários da Endurbe estão sendo utilizadas? Qual a documentação? Qual os instrumentos legais, os números, estão sendo norteadores dos trabalhos de apuração pela Comissão de Sindicância? Bom, nossos procedimentos apuratórios disciplinares, eles são regidos pelo ato normativo número 2/2018. Então, inclusive, ele está no site da Endurbe. Lá, a partir do artigo 50, tem todos os procedimentos, espécies de infração funcional, classificação, se graves, leves, né? Então, todo o ato nosso, todos os processos são regidos pelo ato normativo, que segue também a Lei 8.112 de 1990, né? Que ela é a mãe das leis que regem processo administrativo disciplinar e sindicâncias no Brasil. Só fazer uma observação. Quanto eu disse autoridade instauradora, nem sempre a autoridade instauradora será a autoridade julgadora. Se no curso do processo se provar envolvimento ou houver indícios de envolvimento da autoridade instauradora, ela deixa de ser autoridade julgadora, tá? Passar para o Clemente, se o senhor quer fazer alguma colocação construtiva. Sandro, vai voltar, Sandro? Por favor, então, Clemente, pode ficar à vontade, doutor. Bom dia a todos, obrigado, presidente. Doutor Marcos, o relatório é exclusividade do senhor. É o senhor que está elaborando o relatório sem colaboração de terceiros. Eu tenho um membro, né? Ele delibera comigo sobre todas o que está sendo, outros trabalhos, né, que estão sendo feitos na sindicância, e ele vota ao final. Mas o relator, lá na Endurbe, o relator é sempre o presidente da comissão. Há outros processos administrativos de inservíveis sendo apurados? Nesse momento, não. A abertura do processo de sindicância, ele partiu do senhor ou da presidente?
veio para a corregedoria, a gente faz a portaria, é sempre ela que manda instaurar, né? Como veio externo e foi recebido por nós ali da corregedoria, né? Foi passado a mim, eu faço a portaria com os termos e ela assina, ela determina a abertura. O senhor tem conhecimento da visita dela ao Ministério Público? Não foi pedida a minha orientação sobre isso, nem fui avisado. Mas o senhor tem conhecimento? Agora sim. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sandro, tranquilo? Então, dispensado. Obrigado. E vou dar sequência nas oitivas. Temos aqui 3 coordenadores que foi convocado. Tem uma lista aqui: Augusto Mendes, Dimas Tadeu Covolan, Ailton Ricardo da Cruz. Eles são coordenadores de administração regional. Já peço para o Augusto Mendes comparecer até a mesa. Se apresenta, seu cargo. Se quiser apresentar o seu documento para a secretária aqui, fique à vontade também. É da Regional Bela Vista, tá? Augusto, obrigado pela presença, tá? Um bom dia para você, você se identifica e também o seu cargo, aí nós ficamos, você já fica à disposição aí dos vereadores, se quiser começar pelo Júlio ou aqui, vocês fazem aí as perguntas. Bom dia a todos os membros da comissão. Meu nome é Augusto Mendes, sou cargo efetivo, motorista, atualmente estou exercendo o cargo de coordenador da Regional Bela Vista. Dos vereadores, quem queira fazer alguma pergunta, fique à vontade. Pode sim começar, vereador Estela ou vereador Júlio. Vai, Júlio, pode dar sequência. Augusto, bom dia. Bom dia. Uma pergunta bem tranquila. O senhor participou do transporte desse material, desses inservíveis? Sim. Quantas vezes o senhor esteve? Foi solicitado pelo Wagner 2 vezes. 2 vezes. Solicitado pelo Wagner? Isso. O Wagner que entrou em contato comigo para estar fazendo a remoção das telhas lá do aterro. Mas quando ele entrou em contato, ele não informou qual o local que ia ser destinado a essas telhas. Só informou que no local teria uma equipe da Endurbe com os reeducandos para auxiliar lá, para fazer o transporte, né, para fazer a carga no caminhão, e depois eles que levaram até o local lá para fazer o descarregamento. Então, esse contato foi feito direto do proprietário lá do estabelecimento com o senhor? Não. O Wagner, gerente da Endurbe, que entrou em contato solicitando o caminhão. Ok, então. Então, o senhor participou quantas vezes mesmo? 2 vezes. 2 vezes. Tá joia. Obrigado. Né? Bom dia, Augusto. Bom dia, Márcio. Você é da SEAR, né? E a SEAR apoiou... CEURB, né? Ela apoiou a Endurbe na operação que ocorreu no dia lá de todo o vendaval, né? Fala assim, Alça, mandou aí. A SEAR levou as telhas direto, quando pegou na rodoviária, levou diretamente ao estabelecimento comercial? Olha, no dia do evento, nós fomos designados pelo secretário para estar dando apoio no terminal rodoviário com relação ao vendaval, né? E quem dá o direcionamento para onde iam ser alocadas e deixadas as telhas era sempre a Endurbe. Eu não me recordo agora se para onde foi levado no dia do vendaval essas telhas. Então vamos tirar então. Esquece o dia do vendaval. Você, a seu Uber, vamos falar sua regional, com o caminhão da Regional Bela Vista, teve algum apoio e levou em outro dia, não no dia do vendaval agora mais, levou as telhas de alumínio ou outros objetos para o estabelecimento comercial do seu Twin? Sim. Nesse processo de levar as telhas pelos caminhões da SEAR, no estabelecimento, no Ferro Velho, a hora que descarregou
telha, tinha alguém acompanhando imediatamente, saiu as telhas do caminhão para o estabelecimento comercial, o controle e a pesagem imediata das telhas e do ferro velho? Todo o acompanhamento foi feito pela Endurbe. O senhor não acompanhou Quando o isso? Wagner ligou, ele solicitou o caminhão. Nós emprestamos o caminhão. Foi feito o carregamento lá no aterro pelos reeducandos da Endurbe e foi uma Kombi acompanhando o caminhão até o local da destinação. E quando ele me ligou, ele não informou aonde seria feito o descarte dessas telhas aí. O senhor chegou a acompanhar pessoalmente alguma? Não. Eu trabalho no setor administrativo, né? Eu faço a coordenação. Quem estava lá era o motorista. O senhor sabe indicar qual é esse motorista? É o Carlos. Eu acho que essa comissão tem que convocar o Carlos para a gente saber. Se o caminhão... A gente tem que saber. Se a hora que chegou o caminhão lá, ele descarregou e foi embora... Sim. Para ver Márcio, se teve o controle mesmo. Quando eu tomei ciência de que realmente da SEI, até porque eu tive uma conversa com o Carlos e ele falou para mim que em momento algum não pegou ticket, não pegou nada. Todo momento foi o pessoal da Endurbe que destinou e acompanhou e pegou todos os papéis que estavam lá. Esse Carlos, como que é o nome dele? Carlos Bevilacqua. Funcionário? Servidor. Então, eu vejo a necessidade da gente chamar o Carlos. Obrigado. Vereador Márcio, a Giovana não se encontra no momento para deliberar. Só lembra a hora que ela retornar para a gente repetir o nome do servidor, para a gente deliberar aqui oficialmente com ata. Então, próximo, vereador Arnaldo, por favor. Bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia. O senhor ali, na verdade, o senhor só atendeu a solicitação que o Wagner ligou para o senhor. É isso? Sim. Correto? Ele deu alguma informação mais se, na hora, o senhor tem conhecimento que se na hora que o caminhão chegou lá, pegaram a carga, quem que informou o servidor que trabalha na sua gerência ali que o caminho seria até a sucata? O pessoal que estava lá no aterro. Mas o senhor sabe falar um nome? Quem que Não falou? sei. Não. Não sei. O próprio motorista lá da regional também não sabe. Tá. Estacionou lá, o pessoal fez a carga. Carregaram. Carregaram e destinou até o local. E esse pessoal acompanhou o caminhão? Sim. Eles foram juntos? Sim, sim. Tá. Então, o que cabe ao senhor é só, literalmente, entre aspas, o frete. É isso. O frete. Ligaram, o senhor foi e cumpriu a ordem. Sim. Tá bom. Obrigado, viu? Só retornando no vereador Márcio, o seu pedido para a Giovana registrar, por favor. Conforme conversa com o depoente, o regional Augusto, eu vou solicitar, como é o nome do funcionário, Carlos? Carlos Bevilacqua. É o motorista que esteve presente e acompanhou o descarregamento das telhas no ferro velho, para solicitar o depoimento dele a essa comissão. Vou caminhar aqui, então, para a vereadora Estela. Augusto, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o procedimento. E se tem algo que tem me espantado muito no contexto dessa comissão, é a naturalização do procedimento errado ou da ausência de um procedimento. Então, minhas perguntas para você vão ser mais nessa esfera. São poucas e objetivamente. Quem autoriza a utilização dos veículos ou dos caminhões da secretaria? Você tem autonomia para qualquer outra secretaria, ligou, eu preciso do teu caminhão, eu vou transportar alguns produtos. Você, de ofício, pode ou você precisa falar com o secretário?
A gente fala com o secretário. Então, quem te ligou foi o Levi Mumes como diretor ou foi o Wagner como gerente? O Wagner como gerente que ligou. O Wagner como gerente ligou. Quando o Wagner te ligou, ele te informou o quê? O que ele justificou para precisar de um caminhão público? Sim. Nós fomos designados pelo secretário na data do vendaval. E toda calamidade ou catástrofe que tem na cidade, nem sempre a gente consegue terminar o serviço no dia. Sempre dá 2, 3, vários outros dias para a gente terminar aquele problema que ocorreu na cidade. E no dia lá que houve o vendaval, nós demos continuidade nesse apoio à Endurbe. Então, quando o Wagner me ligou, eu não vi problema de ter que comunicar ao secretário, porque era continuidade do serviço lá do vendaval, que ele solicitou para tirar as calhas do aterro. Só que não foi informado aonde seria destinado essas calhas. Na verdade, eu discordo de você. Tem diferença, sim. Tem diferença porque uma coisa é o dia da catástrofe e a desobstrução do terminal, inclusive pelos riscos. Algo muito diferente disso é, alguns dias depois, não importa quantos, o gerente de limpeza pública ligar novamente e dizer: eu preciso do caminhão para levar este material para um ferro velho ou para algum lugar. Então, o que é a minha pergunta para você? Entre o dia da tragédia do vendaval para o dia, e este dia, reconheço, havia um mutirão multissetorial de várias pastas para desobstrução imediata, inclusive evitando-se tragédias. Isso ninguém discute. Estou falando de um segundo momento e gostaria que você pudesse aqui nos precisar qual diapasão, qual intervalo, qual interstício entre uma coisa e outra. Então, teve o vendaval. Aí vocês foram chamados no vendaval para retirar. Quando vocês foram lá para ajudar a retirar, vocês retiraram e ajudaram a Endurbe a levar para o aterro? Eu não me recordo agora da data. Foram muitos caminhões que foram lá auxiliar. Não só no dia da tragédia, vocês foram lá. O que vocês fizeram no dia que vocês foram ajudar? Nós tiramos tudo. Serviço de galho, telha, tudo que tinha lá, a gente... Tirou e pôs aonde? Eu não me recordo. No caminhão, agora. no caminhão. Sim, mas todos os resíduos da cidade a gente leva para o aterro. Então vocês levaram para o aterro. Tá. Quantos dias depois o gerente de limpeza pública te liga e fala: eu preciso de novo do caminhão, dessa vez para tirar do aterro e levar para algum lugar? Ele ligou para mim no dia 7 de outubro. 7 de outubro. Tá. Neste dia, você sabe que o vendaval já tinha passado. Sim, sim. Portanto, não era um mutirão autorizado pelo secretário para desobstrução imediata. Certo? Sim. Aí ele te diz: eu preciso tirar material do aterro. É isso? Eu preciso levar para algum lugar. Sim, ele falou que precisava... Você não pediu autorização do secretário? Não. Você decidiu? Sim. Na sua decisão, que é um ato administrativo, na sua decisão, você não perguntou: vou levar para onde? Não perguntei. Depois de levar o motorista, seja o Carlos, seja qualquer outro, pegar o material e levar. Foi uma vez, 2, 3? Foram várias. 2 vezes. 2 vezes. E nenhuma dessas 2 vezes você perguntou para onde estava sendo levado? O próprio motorista entrou em contato e falou para mim: Augusto, eu vou descarregar isso aqui numa sucata. Prontamente eu liguei para o senhor Wagner e falei: esse é o ponto que eu quero saber. Sim, eu liguei para o Wagner e falei: Wagner, aonde que vai descartar isso aí? Não, o pessoal está acompanhando lá e vai descartar na sucata. Aí eu falei: mas e aí? Ele falou: não, tem documento, fica tranquilo que está tudo certo. Isso muda, não é? Porque assim, a gente tem sempre um primeiro sentimento: crime está cometido. Ponto. Só vai aumentando a bola de neve do número de envolvidos, né? Porque quando você opta por um caminho errado para mexer com aquilo que é público e você vai envolvendo outras pessoas, você vai criando aí um balaio de gatos gigantesco. Mas o ponto que eu queria chegar aqui com o Augusto é exatamente esse agora. Fiz todas essas perguntas para chegar nesse momento. Porque, claro, o princípio da oralidade não existe nos atos públicos para tomada de decisões. Quando a gente está num cargo público, a gente precisa entender que tudo o que a gente vai tirar do espaço público e levar para um espaço particular, ele enseja um procedimento.
A grande questão aqui, e eu não estou dizendo que você tem má fé, mas a gente precisa mudar o comportamento e a história dentro do comportamento na máquina administrativa, que é o de naturalizar a ausência do procedimento. Porque alguém dizer, não, fica tranquilo que está tudo certo. Eu acho, pelo menos deduzo, que aqueles que estão nos cargos chaves na máquina pública precisam entender, e já devem saber, que coisas públicas inservíveis são vendidas por leilão. Isso é com tudo. É carro batido lá no Detran, Seretran, não importa. Qualquer sucata, qualquer inservível que pertença ao poder público, comprado com recursos públicos, não pode ser dado, a menos que seja fruto de um processo. E há regras extremamente minuciosas sobre isso. Então, você teve a preocupação de perguntar, mas você se contentou com a resposta dele, ó, está tudo certo. Aí o seu motorista, o motorista da administração, quando ele fez esse processo que o Márcio te perguntou, quando ele volta para você, você chegou a perguntar como que estava se dando ou não? Tipo, ó, você está chegando lá, alguém descarrega e... O pessoal da Endurbe, o pessoal da Kombi, chegava lá no local, descarregava... A Kombi era da Endurbe? Sim, Kombi da Endurbe. Chegava no local, descarregava o caminhão, pegava toda a documentação, o meu motorista nem desceu do caminhão. Entendo. Todo o direcionamento foi feito pela Endurbe. A outra pergunta que eu quero te fazer tem implicações em desdobramentos que essa SEI pode passar a ter, inclusive com possíveis emendas que ela pode sofrer, e com informações que têm chegado, imagino que para outros vereadores também, mas para mim tem chegado. Então, a pergunta que eu vou te fazer agora, ela também é muito importante, inclusive para a garantia de que haja, se algumas pessoas, se alguns agentes públicos, funcionários, servidores, cargos de confiança, de comissão, eles são responsáveis pelos seus atos. Tudo que a gente faz tem consequência. Mas eu tenho sido procurado pela incidência de práticas parecidas em outras áreas. Então, a pergunta que eu vou te fazer aqui parece de cunho genérico e parece não ter a ver com o objeto desta comissão especial de inquérito, mas tem. Em algum momento, nesses últimos anos... Quanto tempo você está na administração regional? Fevereiro agora eu faço 4 anos. 4 anos. Então, você entrou em 22. Isso. 2022. Em 4 anos, quantas vezes você autorizou e para quais secretarias o transporte de qualquer material inservível? Eu não consigo recordar, não, Estela, com relação a isso. Não, você não consegue se lembrar quantas? Toda vez que é solicitado para fazer qualquer apoio, porque a CEURB ela sempre apoia todas as secretarias de Bauru, né? Eu vou melhorar a pergunta para ficar mais objetivo para você. A pergunta é a seguinte. Nestes 4 anos que você está à frente da administração, em qual momento, quantas vezes alguma secretaria, qualquer que seja, solicitou, requisitou, te ligou, pedindo o apoio de veículos da secretaria para o transporte de inservíveis? Nenhuma? Nenhuma vez. Ok, está respondido. Senhores vereadores, tem alguém que queira fazer algum questionamento? Então, vou pedir para o doutor Clemente, se quiser fazer alguma consultiva, fica à vontade. Tem um microfone, cadê o outro aqui? O vereador Arnaldo, passa para ele, por favor, fica mais fácil. Bom dia, Augusto. Bom dia. É público e notório, né, por todos os depoimentos, todas as oitivas que foram feitas aqui, que houve uma ilegalidade no procedimento, nesse procedimento da sucata, né, dos inservíveis. E é também, né, público e notório que quem participa de um ato ilegal também pode sofrer aí algumas consequências. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento de algum procedimento de sindicância dentro da CEURB ou dentro da administração executiva com relação a esse ato que foi colaborado com a Endurbe? Não. Não tem? Não tem. Tá, obrigado. Sendo assim, Augusto, dispensado, obrigado, tá, pela presença. Okay. Já vou chamar o próximo coordenador.
é o Dimas Tadeu Kovalan, da administração regional ali do Meridota. Dimas, aí se você já quiser direcionar o documento aqui para a secretária, você se identifica, fala o seu cargo e nós já vamos deliberar aqui a oitiva para os vereadores, por favor. Já peço para os senhores vereadores, quem queira iniciar, o vereador Márcio Teixeira, já pode ficar à vontade. Dimas, você se apresenta e fala o seu cargo, por favor. E você concorda dizer a verdade? Concordo. Bom dia a todos. Meu nome é Dimas Tadeu Kovalan, sou motorista de carreira, estou na função de coordenador. Pode ficar à vontade, vereador Márcio. Ô Dimas, bom dia. Bom dia. Você está coordenador de qual regional? Meridota. Meridota. Você atuou só como diretor na casa, coordenando, ou você esteve pessoalmente no transporte das telhas? O transporte da telha, quando o senhor Wagner me ligou, para retirar de dentro da rodoviária e levamos dentro da DLP, só isso. Existiu alguma operação da sua regional de levar as telhas, tanto da DLP ou da rodoviária, se houve isso, da rodoviária ou da DLP, para algum lugar fora da Indurb? Não, só demos as viagens, foram 2 viagens num dia e teve mais um dia que teve mais uma, mas de dentro da rodoviária para dentro da DLP, com escolta da Indurb. Somente para esse lugar? Somente para esse lugar. Tá. O senhor sabe alguma informação a mais que o senhor possa passar para essa comissão? Não. Teve um dia que eu acompanhei, eu fui até lá, e aí estava o senhor Wagner lá e coordenou. O caminhão parava, o pessoal da Indurb lá, que carregava o caminhão, acompanhava até a DLP e descarregava o caminhão, só. Então bom. Só para reafirmando, então a sua regional só levou os materiais inservíveis da rodoviária para a DLP? Sim, para a DLP. Só retiramos dentro da rodoviária, né? Por causa de... Acredito eu que oferecia risco para os pedestres, só isso. Tá. Só para finalizar, tanto as telhas tortas, prejudicadas, ou as telhas também... Não, é assim, aquelas telhas que dobraram, fizeram, não. Fizemos as telhas que estavam os melhores, que coube no caminhão, e levamos para ali, só para dentro do pátio da DLP. Então tá, obrigado. Tem mais algum vereador? Vai, Estela? Por favor. Dimas, bom dia. Bom dia, Estela. Eu vou repetir para você somente as perguntas que eu fiz para o Augusto. Sim. Você, na regional do Meridota, tem autonomia para deliberar sobre a sessão quando um secretário, ou um gerente, ou um diretor liga. Você tem autonomia. Você não precisa ligar para o secretário da REURB. Da CEURB, desculpe. Então, eu vou cair na mesma situação dele. Quando ele determinou, a gente não acabou. Porém, ele me ligou alguns dias depois, porque essas telhas que a gente retirou estava dentro da rodoviária. E aí oferecia risco, atrapalhava o trânsito de pessoas, de circulação, de veículos, que estava ali na frente ali. E aí eu não consultei o secretário. Prontamente eu atendi, porque tinha naquele momento a disponibilidade. Aí eu fui lá e informei o motorista, pedi a ele que fosse lá e fizesse esse transporte. E fizemos... Veja só, Dimas, eu não estou nem um pouco preocupada com o dia da tragédia, porque a tragédia se justifica por si só. Sim. Uma situação de calamidade, naturalmente, uma força-tarefa multissetorial de todas as pastas, os equipamentos e servidores se justifica. Para mim é diferente, porém, quando alguns dias depois, e você saberia precisar quantos dias, não? Não. É diferente dizer, preciso de um caminhão para tirar sucata acumulada na rodoviária, porque o fluxo de pessoas é de centenas, de milhares.
Outra muito diferente disso é te ligar e dizer, eu preciso tirar aquela telha que eu tirei do terminal rodoviário no vendaval e levar do aterro para um outro lugar. Ele não te falou isso? Não, nós só tiramos de dentro da rodoviária ali e assim, o meu caminhão da regional lá, e levamos para dentro da DLP. Vocês não levaram para o Twin? Não. Entendi. Então, você só fez o dia do vendaval e os dias seguintes, só remoção. É só remoção, que tiramos as telhas ali de dentro da rodoviária até a DLP. É um caso diferente da regional comandada pelo Augusto. E encerro perguntando, quanto tempo você está lá? Desde o momento em que abriu como regional. Eu já estava antes fazendo serviço de capinação e limpeza lá, e aí eu assumi lá. Que ano que é? Estela, não vou me recordar. Acho que faz há 3 anos já, quase. 3 anos? Mais ou menos isso. Certo. Nesses 3 anos, você se recorda de algum pedido da empresa pública ou de alguma outra secretaria para ajudar no transporte de inservíveis? Não, nunca fizemos. Ok. Era isso, presidente. Demais vereadores? Clemente, quer fazer uso? Então, quer fazer uso? Então, já dispensado, Dimas. Obrigado, viu? Muito obrigado e tenha um bom dia. Próximo a ser chamado para a oitiva, senhor Ailton Ricardo da Cruz, coordenador de administração regional do Independência. Já peço ao senhor Ailton que possa deixar a documentação para a secretária, logo em seguida se apresenta o cargo. E vamos dar sequência para o próximo vereador que queira já fazer uso da palavra. Se o senhor puder identificar, senhor Ailton, o seu cargo, o seu nome, por favor. Bom dia a todos e a todas. Ailton Ricardo da Cruz, coordenador da Regional Independência. O senhor concorda em dizer a verdade? Sim. Vereador Márcio, por favor. Bom dia, Ayrton. A sua regional, perdão? Regional Independência. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para outros regionais. Você não participou pessoalmente da operação? Não participei. Pessoalmente não, né? Foi seus funcionários. A sua regional só fez o transporte das telhas, os inservíveis, né? Da rodoviária para a DLP ou da rodoviária ou também da DLP ou de outro lugar para o ferro velho? Nós fomos requisitados e fizemos as duas situações. As telhas nós retiramos do terminal rodoviário, foi levada para a DLP, seguida pelo GOT, porque as telhas ultrapassavam o limite da carroceria do caminhão. E também nós levamos 2 viagens de luminárias direto para o sucatão. Não sei se cabe. É o sucatão do Tangarás, né? Isso, correto. Todo o serviço nosso foi direcionado pelos responsáveis da Indurb, inclusive o auxílio no carregamento. Novamente, o senhor não acompanhou esse transporte? Não. O senhor sabe indicar quais foram os seus funcionários? Foi mais de uma viagem? Para o ferro velho. Sucatão Twin foram 2 viagens. Foram o mesmo motorista? Luminárias, o mesmo motorista. O senhor sabe indicar o nome do motorista? Pedro Alves Ribeiro. Eu queria pedir para a comissão a convocação do motorista Pedro Alves Ribeiro. Pedro Alves Ribeiro. Obrigado. Demais vereadores? Vereadora Estela? Eu tive que me ausentar. Eu não vi a resposta da pergunta. Fiz a mesma pergunta. Eu não vi a resposta. Você levou da Indurb para o aterro e do aterro também para sucata ou não? Nós fizemos o transporte, Estela. Quem conduziu toda a estrutura administrativa de carregamento, descarregamento, foi o senhor Wagner. Nós levamos 2 viagens de luminárias do terminal rodoviário até o sucata Zuim.
Twin. Desculpa. E uma viagem de telhas do terminal rodoviário para a DLP. Ah, tá. Bom, então, você fez 2 viagens das luminárias. Qual é o caminhão? Que tamanho que ele é? Que modelo de caminhão que é? Tá, o caminhão é um caminhão Iveco, carroceria 6 metros. 6 metros. Isso. Você não estava, quem fez foi o motorista. Correto. Você não participou do processo, você só autorizou como regional. Isso, correto. Então, você não saberia informar ou você não chegou a perguntar. Os 2 caminhões foram tipo, uma viagem depois da outra e eles foram abarrotados ou eles tinham um pouco de... Essas informações você não teria, só o motorista. É correto, foi carregado o caminhão, ele requisitou o caminhão através do diapasão de datas, como você colocou, né, que foi autorizado por mim mesmo, devido à condição lá, mas não sei a quantidade correta. E também o motorista também ele carregou, o pessoal carregou o caminhão, o seu Wagner foi acompanhando eles com o carro deles até o sucatão. Ele nem desceu do caminhão também. Eles que fizeram toda a... Essas 2 viagens, Ailton, de luminárias, você saberia dizer que data foi isso? Se eu não me engano, dia 3 e por volta do dia 7, 8, acho que mais ou menos isso. Não. De outubro. Entre 3 a 7, você não sabe precisar. As 2 foram no mesmo dia ou foram em dias diferentes? As 2 foram no mesmo dia. No mesmo dia. Isso. E foi diretamente do terminal para a sucata Twin. Não foram transportadas para o aterro. Correto, diretamente da rodoviária para o sucata Twin. Você saberia me informar se quando o motorista chegou com o suporte do caminhão, essas luminárias já estavam todas retiradas no solo, pronto para colocar no caminhão, ou ajudou no processo de retirada da luminária? Não, ela estava. O caminhão encostou na plataforma 03 de embarque e desembarque, e as luminárias já estavam lá. Próximo de lá, da onde foi carregada. Tá. O motorista não acompanhou nada de pesagem, de recebimento, só descarregou e foi embora? Só descarregou e foi embora, não desceu do caminhão, nada. Fez a pesagem lá, o Wagner entrou, conversou, falou para ele, para ali, para aqui, foi embora. Vou repetir a pergunta que fiz ao Augusto e ao Dimas. Nesse período em que você está lá desde que data? Eu estou lá fazem aproximadamente 3 anos também, desde a abertura da Regional Independência. Nestes 3 anos, você autorizou algum outro transporte de material para alguma outra secretaria? De inservíveis? Sim. Nunca. Nem nessa situação, viu, Estela? Como assim? Porque eu não sabia que ia carregar o devido material para lá para um ferro velho, né? A gente estava empenhado, como os colegas colocaram aqui, no auxílio ao Endurbe. Não sabíamos que ia carregar nem as luminárias. Foi requisitado o caminhão para auxiliar lá. Quem que ligou para você? Foi o Wagner ou foi o Levi? Foi o seu Wagner. Foi o Wagner. Então, o Wagner, quando se reportou a você e pediu o suporte do caminhão, ele te disse o quê, exatamente? Que precisava do caminhão para retirar alguns materiais lá da rodoviária. E aí você não perguntou para onde? Não perguntei. Depois que o nosso motorista falou que estava indo lá que ele foi direto no sucatão, que eu entrei em contato com ele. Tá. Aí quem é o motorista? Pedro Alves. Pedro Alves. Você já pediu a convocação, Márcio? Pedi. Tá. Tá, e o Pedro volta e diz para você que levou do terminal rodoviário para a Twin Sucatas. Isso te causou estranheza? Sim. E aí, qual foi a atitude que você tomou? Liguei para o senhor Wagner, perguntei para ele, olha, levou direto lá. Ele falou, não, está tudo ok, está tudo certo. O carregamento, administrativamente, lá era a Endurbe que respondia, porque nós nunca tínhamos feito isso, né? E aí eu perguntei... Você já acompanhou anteriormente algum processo como esse, de leilão, de sucata, de inservível? Não, Estela, nunca acompanhei. E o que chama a atenção da gente? Por que vocês acabaram sendo chamados aqui? Porque
nessa complexa teia que acabou sendo criada dentro dessa ausência de procedimento, muitas pessoas estão acabando por se verem envolvidas nesse processo todo, porque a informalidade causa espanto. Quando você vai levar materiais públicos para uma sucata, já é estranho. Por quê? Porque quem compra, busca. Então, se a gente pegar o histórico, por exemplo, das vendas de placas do GOV, então você faz o leilão, você precifica, preço médio, faz o leilão, alguém arremata, não é? É um preço na precificação estimado, não é? Ela não está pesada de antemão. Quando há pesagem, se houver a mais, devolve, se houver a menos, estabelece-se como fazer a compensação. O meio, prefeitura levar, já chama atenção pela oficiosidade. Quer dizer, eu vou vender e levo lá, fica uma coisa meio mascate, né? Com todo respeito à história dos mascates, a nível da nossa história. Mas, quando você pergunta, ele fala que está tudo certo, este procedimento, mesmo ele dizendo está certo, mas o fato de ser a prefeitura meio que delivery, levando lá, em loco, não despertou a necessidade de uma comunicação mais oficial, de tomar um outro tipo de providência? Isso não ocorreu. Olha, Estela, dentro do fato de a gente trabalhar com diversas outras secretarias, e quando há alguma coisa desse tipo, a gente faz lá o sistema de transferência de bens patrimoniais, e geralmente é de um órgão da prefeitura para o almoxarifado central. Isso. E aí, assim, como talvez fosse a Endurb, que também é um órgão público mais contratativas diferenciadas, a gente observou isso, entrou em contato com o administrativo, a gerência que estava lá, e, infelizmente, já tinha descarregado as luminárias lá. Talvez, realmente, eu não posso me retirar da minha falha por não ter pedido documento oficial de alguma forma, ou ter requisitado a ele e falar assim, olha, como você descarregou lá, você não pode me mandar a cópia dos documentos? Mas, infelizmente, se isso foi uma falha, nesse momento foi nossa. Nossa não, né? Foi minha, o motorista, ele fez o serviço que foi designado por mim naquela data e foi assim. E a estranheza, ela veio, sim, imediatamente que a gente entrou em contato com ele. Era isso, presidente. Vereador Edson. Bom dia, senhor Ailton. Por gentileza, o motorista levou para o senhor algum recibo, algum ticket que informasse o peso, o valor ou algum documento? Não, nós não tivemos envolvimento nenhum, nem no momento do carregamento, de conferência, como a vereadora Estela questionou. Nós só carregamos o que estava lá no solo, foi carregado lá dentro no caminhão, levado lá com acompanhamento físico mesmo. Ele foi atrás do caminhão com a viatura da Endurb, chegou lá no local, ele tomou as providências deles lá, que eu não, realmente, nem eu, nem o motorista sabemos qual foi. O motorista nem desceu do caminhão, e aí falou, encosta ali agora e descarrega, foi isso que foi feito. Não tem ticket, não tem nada, só realmente a estranheza de ter ido para aquele local. Tá, realmente só o transporte, né? Tá bom, então, muito obrigado, senhor Ailton. Oi, Ailton, bom dia, tudo bom? Oi, Ailton, só uma dúvida em relação a esse caminhão, né, que foi utilizado nesse transporte. O senhor sabe dizer quantos quilos esse caminhão consegue transportar? Olha, se eu não me engano, são até 6 toneladas, mas assim, é mais ou menos isso. Até 6 toneladas? Eu acho que sim, é um eixo único, né, traseiro, com 2 rodagens. Eu acho que é de 4.500 a 6. Ah, tá joia, obrigado então. É só para a gente ter mais ou menos uma noção, né, da quantidade de materiais que podem ter sido levados, então, porque foram várias viagens de diversos setores aí, então a quantidade, e foi passado para nós aqui, é uma quantidade de apenas 2.386 quilos, e a gente observa que a sequência de caminhões sendo utilizados foi muito grande.
Poderia só... Fica à vontade. Licença, Júlio. Júlio, essas luminárias são diferentes das telhas. Eram luminárias de aproximadamente, com suporte em torno de 1,80 m, de ferragem. E aí, eu não sei se você se lembra lá ou se a gente tem como trazer alguma foto da luminária, né? A ponta dela, ela tem mais ou menos uma altura de 2 metros, de 1,80 a 2, mais o tubo que segura referentemente a luminária. Nós levamos um suporte, que é o suporte dessas luminárias. Então, ela é volumosa, mas não com tanto peso. Tá, joia. Obrigado, viu, Ailton? Obrigado, presidente. Clemente, que você quer fazer alguma participação? Não, obrigado. Então, vamos já 11h26, caminhando já para o final, temos que deliberar aqui para a próxima reunião. Então, acreditamos que na segunda-feira, 9 horas, eu vou... Já vou liberar? Está liberado, senhor Ailton. Muito obrigado, viu? Obrigado. Então, na segunda-feira, todos os vereadores podemos aqui deliberar a próxima reunião às 9 da manhã, no dia 26. Todos concordam? Segunda-feira agora já. Segunda-feira. Então tá, eu vou perguntar aqui para a vereadora Estela, que para nós deliberar oficialmente, né, a questão das imagens, Estela, que você pediu, você queria repetir para a gente formalizar aqui já o pedido e deixar deliberado? Só para constar. Tá. Gi, com base na Lei 7729, de setembro de 23, que sofreu alteração agora no último bimestre do ano de 25, o artigo 1º, parágrafo 4º, o 3º e o 5º parágrafo único dão suporte ao pedido que eu fiz. E o 5º é o mais relevante deles, porque ele estabelece: os estabelecimentos de que trata esta lei deverão implantar sistema de monitoramento através de câmeras de segurança, com o objetivo de identificar a entrada e a saída de pessoas e veículos. Parágrafo único. As imagens coletadas através das câmaras de segurança nestes estabelecimentos deverão ficar à disposição para fins de fiscalização da Prefeitura ou quando solicitada por membros da segurança pública, por, no mínimo, durante 180 dias. Portanto, completamente dentro do lapso temporal em que esse material inservível foi vendido ilegalmente neste comércio. E, com base nisso, eu solicitei que seja requerido. Inicialmente, falei em 24 horas, a procuradora sugeriu 72, o vereador líder, não sei se já era a opinião dele, se ele mudou ou não, mas concordou em externar para 72, em decorrência de já ser hoje uma sexta-feira. Eu acho que, se a gente falar 72 só de forma direta, não dá para ficar claro se o fim de semana vai estar contando ou não. Então, eu acho que nós deveríamos estabelecer a data em que ele tem que ser entregue. Acho que nós deveríamos deliberar que tem que ser entregue essas filmagens até segunda-feira, às 18 horas, que é o horário. Mas, se bem que segunda é recesso ainda, né? Então, 12 horas, até meio-dia. Ofício. Então, até terça. Então, vai ser enviado na segunda. Então, acho que já está sabendo, né? Vamos combinar, né? Não vamos fingir, não vamos mentir para mentiroso, que está todo mundo assistindo essa comissão especial de inquérito, não é? Se quer ter boa fé mesmo, pode, inclusive, já deixar pronto, chegar segunda-feira. Quer surpreender? Surpreende fazendo bem e mostrando que vai colaborar. Então, que seja enviado na segunda e que se dê o prazo que eu falei inicialmente, de 48 horas, de 24 horas, notificando na segunda para apresentar na terça. Né? Nós estamos na sexta, ainda tem o sábado e o domingo, é só pôr a mão aí na consciência e ver que quem quer colaborar, colabora, quem não quer colaborar, obstrui e sofre as consequências pela obstrução. Só uma informação importante que a secretária acabou de me dizer, que para deliberar a convocação da oitiva para segunda-feira, acredito que não consegue, seria na terça. Então, G, é isso? Por favor, vou pôr aqui.
o meu alerta é apenas a respeito do tempo hábil que a gente tem para os envios das convocações, considerando que elas saem assinadas pelo presidente da Câmara Municipal. Então, a gente precisaria primeiro ter a assinatura do senhor, a assinatura do presidente, e aí, então, o envio das convocações. Então, só mencionando o tempo hábil que a gente teria para enviar as convocações, pensando, então, na próxima reunião. Lembrando que semana que vem, todos os dias estão reservados para reuniões da SEI. Eu penso que, da mesma forma que nós deliberamos aqui sobre a questão do ofício para obtenção das imagens da empresa, dos últimos 180 dias, da mesma forma, acho que pode ser já entrado em contato com o presidente para dizer que esse material todo precisa ser encaminhado na segunda-feira de manhã. Precisa estar aqui para assinar e a gente poder trabalhar na terça, na quarta, na quinta. Eu acho que nós temos uma lista aí de mais de 10 pessoas, não temos? É mais, eu vou deliberar até um nome aqui que foi citado, mas não foi deliberado. Então, vou resumir eles. Só vamos decidir a questão se vai ser na terça ou na quarta, então, para a gente dar... 17 nomes. Eu acho que pode dividir e não precisa chamar todos para o mesmo dia, né? É isso que eu ia sugerir também, que a cada 3 por dia, aí, até as 12 horas, e depois, voltando aí do recesso, temos um horário à tarde também. Isso que eu ia sugerir. Mas vamos por parte aqui, vamos definir se esse prazo para a secretária fazer todo o trâmite aqui para terça ou quarta, para a gente já ter foco já no andamento. O que vocês acham? Eu acho que é terça, são todos servidores públicos, vão estar sendo convocados, estão permanentemente à disposição de qualquer Então, diligência. fica decidido terça-feira, 9 horas, aqui, todos os vereadores. Tenho aqui também que dar transparência, até foi na hora que a Estela estava fazendo seus argumentos. Chegou aqui também, tenho que ler, tenho que deliberar para os demais membros, o pedido do Wagner oficial para a comissão. Acho que ele está aqui. Eu vou pedir para a vereadora Estela ler aqui, pode ser, vereadora? O que chegou agora oficialmente sobre o Wagner, aí nós deliberamos se a comissão vai permitir ou não, por favor. Bom dia. 10 horas e 16 minutos chegou esse documento de twinsucatas@uol.com.br para presidência@bauru.sp.leg.br. Bom dia, venho por meio deste justificar a minha ausência na minha participação voluntária da reunião da Comissão Especial de Inquérito que apura a venda de materiais inservíveis da Endurbe por um imprevisto com um dos meus caminhões e precisei fazer um socorro mecânico na cidade de Rio Claro. Me coloco à disposição para ser ouvido na próxima quarta-feira, dia 28 de janeiro. Certo de contar com a compreensão dos nobres edis, desde já o meu muito obrigado. Wagner Cardoso, Twin Sucatas. 10 horas e 16 minutos. Quero fazer algumas considerações, presidente? Quero só alertar de que a mensagem pouco coaduna com o tipo de ligação que a minha assessoria recebeu no gabinete às 8h16 da manhã. Não é? Porque eu fiz questão de, inclusive, registrar o horário da ligação e deixar aí anexado na ata a comprovação de que a ligação foi do número divulgado da empresa e que se deu às 8h16 diretamente no ramal do meu gabinete. Portanto, já acho sem propósito ou talvez com muito propósito. Eu sou daquelas que acham que nada acontece por acaso nessa vida. Me escolheu por quê? Não sou presidenta nem relatora da Comissão Especial de Inquérito, tampouco faço assessoria da comissão. Fora isso, as orientações dadas pelo meu assessor, que também tem formação jurídica e soube orientar, recebeu de volta uma postura de falta de educação do empresário. Por quê? Ao orientar, procure a pessoa indicada, ou seja, a secretária da SEI, faça formalmente a sua justificativa. Então, foi dito, não sou obrigado a nada. E encerrou a conversa. Eu acho que, assim como ontem à tarde deve ter tido muito diálogo que nós não teríamos acesso,
mas podemos deduzir, parece que depois do início da reunião nossa hoje, até as 10 horas e 16 minutos, parece que também muito diálogo houve. Quero só dizer que, da minha parte, a gente defere. Não abro mão em nenhum momento da nossa reunião às 14 com o delegado de polícia. Acho fundamental estarmos lá, inclusive por tudo que aconteceu. Não gosto e não estou aqui para ser joguete na mão de ninguém, não sou instrumento desse tipo de balela, e sou daquelas que defendem a instituição. E acho que hoje a instituição foi afrontada. Por isso, eu quero encerrar fazendo um alerta ao cidadão. Porque, tão grave quanto obstruir, mentir, faltar, desrespeitar com uma comissão especial de inquérito, é faltar com a verdade. Eu não estou dizendo que faltou, mas estou dizendo que está fazendo uma afirmação aqui que pode ser facilmente verificada também. Então, tem que tomar cuidado com o que fala, porque o homem, todo ser humano, é senhor do que não fala, mas é escravo do que diz. É facilmente verificável, não só através do sistema de telefonia celular, móvel, mas também através de pedágios e sistema de monitoramento, se o cidadão saiu de Bauru na manhã de hoje e foi para Rio Claro. Porque a ligação foi feita às 8 horas e 16 minutos para o meu gabinete, para uma oitiva que aconteceria às 9. Estou dizendo isso porque é preciso que a gente coloque aqui os pingos nos is. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui, de pataquada. São 7 vereadores, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Bauru. A população está acompanhando em casa. E eu sei porque eu fico aqui recebendo inúmeras mensagens o tempo todo, e creio que isso aconteça com os senhores também. A TV, o rádio, os jornais estão acompanhando o nosso trabalho. Então, nós não estamos de brincadeira aqui, não. E nós não fomos lá passear, não. Nós não fomos no Jardim Tangarás ontem, nem para tomar café, nem para passear. Nós fomos trabalhar. E, repito, me senti desrespeitada hoje e vou querer muito entender, e talvez a quarta seja a oportunidade. Por que que ele escolheu o meu gabinete para fazer essa comunicação hoje às 8h16 da manhã? Demais vereadores, o vereador Júlio concorda para quarta-feira? Usa o microfone para a gente deixar registrado, para a gente ganhar tempo, senão falta 20 minutos. Concordo, senhor presidente, quarta-feira. Vereador Márcio. Vereador Edson. Concordo. Concordo. Vereador Arnaldo. Sim, lógico. Só um... Claro. Ali. Estela, hoje às 8h15, 8h30, a hora que ele ligou, ele não falou a mesma historinha que contou agora, né? Tá bom, então. Pelo contrário, para o meu assessor foi mal educado. Meu assessor não ligou para ele. Ele ligou para o meu gabinete porque queria falar comigo. Eu não estava às 8h16, estava num outro compromisso. Eu cheguei às 9 para a reunião e fui avisada disso. Mas para o meu assessor, ele encerrou dizendo que não ia formalizar nada, porque ele não é obrigado a nada. A comissão entrou em contato, minutos depois, comunicada pela minha assessoria, pedindo que ele já ofertasse uma nova data e que teria sido informada de que ele não viria. Ele não diz, não estou indo porque eu estou aqui em Rio Claro. Quebrou um caminhão, vocês me desculpem. Estava agendado, mas eu posso remarcar para quarta? Não, a resposta, conforme oficiado aqui pela secretária, foi: te aviso quando eu puder. Sim, não vou, te aviso quando eu puder. Disso, 3 horas depois, virou um compromisso de empresa, de trabalho em outro município do estado, e o pronto atendimento o reagendamento, tanto que ofertou, inclusive, o dia. Eu acho que um bom chá de leitura de legislações e do Código Penal deve ter mexido, com a disposição de agenda do empresário. Dando continuidade nos trabalhos, teve um nome que foi citado e não foi deliberado. Então, além do que já foi falado aqui, que nós vamos deliberar, até a quantidade para terça-feira, para
não haver aquela convocação, ficar esperando. Tem o nome aqui, Sérgio Luiz de Souza, gerente administrativo do Recursos Humanos. Foi falado, mas não foi liberado. Vamos estar também convocando? Todos estão de acordo? Sim. Então, Giovana, tem o nome aí, então fica assim. Tem uma sequência aqui dos nomes, eu vou estar lendo, e se todos concordar, podemos, assim, na terça-feira, começar por esses servidores, às 9 da manhã, que são 3. E se vocês acharem que dá para colocar uma convocação de mais um, nós colocamos. Mas, de início, eu estou colocando 3. O nome são Luiz Adriano Souza Carvalho, fiscal de transporte, Ari Reinaldo Lopes, coletor, e João Helder Pérez Ruiz, assessor de administrativo. É suficiente esses 3? Peço para a mesa se manifestar. A comissão, ou vocês querem colocar mais um nome para terça-feira? É na sequência que nós fomos deliberando aqui. Desculpa, eu não me atentei aos cargos dele. Luiz Adriano de Souza Carvalho, fiscal de transporte, Ari Reinaldo Lopes, o coletor, e João Éder Pérez Ruiz, assessor administrativo. Aí, se quiser encaixar, temos aqui também o Wilson Miranda, pedreiro, Daniel Fernandes de Freitas, gabinete, Silvia Deliniele Moreira de Abreu, gerente jurídico, Sidney Aparecido de Souza, gerente financeiro, Gislaine, a presidente, Levi Monesso e membros do Conselho Fiscal, que é a Pâmela, Márcio, que nós deliberamos aqui, que estão de licença, e o Sérgio, que foi incluído agora. Se quiser, aí vocês deliberam. Eu acho, presidente, que como os mais complexos foram os iniciais, e voltará a ser a reconvocação da Gislaine e possivelmente de outros diretores, nós poderíamos estabelecer 5 por dia. Porque agora, por exemplo, essa última parte foi bem mais rápida, né? Porque os mais complexos são os que têm autoridade para tomada de decisão, que a inquirição é bem mais forte, né? Fala, vereador Márcio Teixeira. Questão de ordem. Como a gente vai ouvir o empresário na quarta-feira, eu vejo a necessidade de todos envolvidos no transporte. Os que tiveram lá, principalmente esses motoristas que a gente convocou da SEAR. O Márcio fala de organizar a quarta, não a terça, mas organizar a quarta para que as figuras centrais mais decisivas das informações de como chegou lá, os 2 motoristas, por exemplo, que estavam junto, né? E minha opinião, tá? Sim. Eu vou dar um aqui consultivo com vocês, que vamos deliberar primeiro esses 5 nomes aqui para ganhar tempo. Após aqui a encerramento, nós decidimos de que maneiras vamos estar e acionamos aqui a secretária, porque senão, para a gente ganhar tempo, já vai dar meio-dia. Pode ser assim, vereadores? Então, continuando, os nomes aqui que está aqui pela lista sugerindo Luiz Adriano Souza Carvalho, fiscal de transporte, Ari Reginaldo Lopes, coletor, João Éder Ruiz, assessor administrativo. Então, vou dar sequência aqui em mais 2 nomes, é isso que os vereadores querem? Não, ele está fazendo da terça, na da terça-feira. Aí depois nós decidimos aqui, após o encerramento, e falamos aqui para a secretária. Isso não impede depois que nós encerramos aqui. Na terça-feira, mais os 2 motoristas da SEAR? Mas você não sugeriu que o motorista venha no dia do empresário? Ah, sim. O empresário é na quarta. Certo, perdão. Então, vamos aqui. Sidney Aparecido de Souza, gerente financeiro. E também, vamos ver aqui, Wilson Miranda, pedreiro. Pedreiro. Tranquilo? Então, fica esses 5 nomes. Vou pedir aqui para a secretária reafirmar os nomes. Giovana, por favor, eu vou passar para você, que fica mais fácil, porque ela tem a sequência, por favor, para ficar registrado. Luiz Adriano, eu vou colocar só os primeiros, porque depois eu tenho na sequência os nomes completos, tá? Luiz Adriano, Ari, João Helder, Sidney e Wilson para terça-feira. É isso? Tranquilo? Então, fica deliberado para terça-feira, dia 27, às 9, esses 5 nomes. E após a reunião, decidimos aqui como nós vamos fazer a convocação. Clemente, você quer fazer uso da palavra antes do encerramento? Quer falar algo, Márcio? Não, tranquilo. Obrigado a todos.
Então, nós temos que decidir. O Empresário, os 2 motoristas. Empresários, 2 motoristas. Se tiver mais alguém que se envolveu no transporte. Foram mencionados 3 nomes de motorista. Isso. Os 3 motoristas E o dono da... Aí, se você puder repetir, da só para a empresa. gente deixar registrado. É porque vai envolver mais... Não, em relação a motoristas, 3. 2. o que eu tenho é o da Melânia, que o senhor havia passado. Aí mais Carlos Bevilacqua e Pedro Alves. É isso? Então ficam esses 3, mais o senhor Wagner. Tá. Fechou. Então, nada mais havendo a se tratar no dia de hoje, às 11h45, está encerrada a 4ª reunião da Comissão de Inquérito. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.